Natália, eu sou pós-doc do LEDES. Para quem não me conhece, eu sou bióloga, graduada na Universidade Federal de Pernambuco, e aí eu vim para o Instituto de Psicologia da USP para fazer o mestrado, depois o doutorado, quando eu fui orientanda da BRI, inclusive, e agora sou pós-doc da PATI e trabalho com regulação social, emocional, e é sobre isso que eu vou falar agora. Bom, então, como eu falei, trabalho com regulação social e emocional. Já trabalhei com vários animais. No mestrado e no doutorado, eu estava mais focada em cães, mas agora meu foco principal são os macacos prego. Mas é muito interessante porque eu consigo fazer um diálogo, uma articulação teórica bem interessante, que eu acho que é rica também, utilizando os mesmos referenciais teóricos, olhando diferentes espécies. Mas agora, então, a ideia é olhar para mecanismos que os macacos pregos usam para a regulação social e para a regulação emocional, pensando também nas diferenças individuais e um pouco sobre também plasticidade comportamental. Bom, então eu preciso dizer que eu trabalho com uma equipe de pesquisadoras absolutamente maravilhosas. Então estão aqui a Juliana França, a Ana Clara Varela, a Marina Belli e a Beatriz Felice dos Santos, que são minhas parceiras, minhas colaboradoras, e a gente tem construído muita coisa bacana nesse último ano aí. Bom, então a gente está dividido em 3 principais braços, sobre os quais eu vou contar só um pouquinho, mas esses 3 braços, então, vão auxiliar no entendimento, no melhor entendimento sobre esses mecanismos de autorregulação e de regulação social também, sempre utilizados em contextos que são eliciadores de emoções ou que são contextos emocionais em si. Então, para a gente poder entender melhor essas diferenças individuais e também como esses mecanismos desenvolvem e como esses diferentes mecanismos vão possibilitar o desenvolvimento das habilidades sociais dos macacos pregos, que a gente sabe que são muitas, né? Então, um desses braços está relacionado ao comportamento de lip smacking, que é um comportamento que já é bastante, assim, descrito, falado. Você sabe que ele está relacionado a comportamentos afiliativos, mas existe uma discussão sobre diferentes funções, dependendo da espécie, né, que está sendo trabalhada, e também um comportamento que é relacionado a interações, como, por exemplo, as interações face a face, incluindo as interações face a face que acontecem entre mãe e bebê. E aí é interessante, porque os macacos prego, né, parece que eles gostam muito de bebês. Então, eles veem um bebê e aí eles querem ir para cima do bebê. Então, aqui é um exemplo, é o presente, essa dita Duca, e o presente vê, então, ali, ó, aquele bebezinho lindo, vai para cima do bebê e começa a fazer, então, o lip smacking, que é um comportamento ritmado de abertura e fechamento da boca, que pode ou não envolver a protrusão de língua, e que, então, parece estar muito relacionado com a visualização, com a presença, o contato com bebês. Aqui é um videozinho para vocês verem melhor. Aqui esse lip smacking acontecendo na cabecinha. E aqui é tanto que parece que ela segura a mão do bebê para poder fazer assim, direcionado ao rostinho do bebê.
Bom, e aí esse comportamento, além de ser um comportamento bem interessante, ele levanta assim, várias questões, porque né, pode ter diferenças, então, dependendo da espécie. Parece que eles teriam uma relação com a face, mas a gente, inclusive, já tem alguns dados sobre isso, que não está tão relacionado à visualização da face do bebê como antes era presumido. Então, a gente quer entender como que acontece, quando que ele acontece exatamente, o que está acontecendo, tanto com quem está recebendo o lip smacking, quanto com quem está fazendo o lip smacking. Então, a gente vai fazer uma análise bastante minuciosa, assim, quadro a quadro, com um metograma bem rechonchudo. E, então, olhar para isso também em diferentes períodos do desenvolvimento, para ver se existe uma mudança, se tem um papel comunicativo, se ele é sempre afiliativo. Algumas espécies parece que o lip smacking, às vezes, pode surgir num contexto não tão afiliativo assim. E essas questões todas para a gente tentar entender um pouco melhor qual que é a função do lip smacking. A gente sabe que ele acontece, a gente enxerga, mas a gente ainda tem muita coisa para entender, para dizer o que é esse comportamento mesmo e para que ele serve, né? Aí o outro braço seria olhando para a oportunidade de acesso visual a faces, então que a gente está chamando de acesso visual à face. Então aqui a gente tem a foto, o bebê olhando para esse juvenil, então a gente teria essa possibilidade de o bebê estar conseguindo obter informação visual da face desse indivíduo. Aqui, numa outra situação, um bebê e uma mãe. Então, a gente tem um ângulo menos direto, mas a gente ainda tem o acesso visual dessa face. E aqui um outro exemplo, esse filhotinho já um pouquinho mais velho, olhando para o jatobá. Então, teria a possibilidade, nesse momento, de obter informações sobre essa face. E essa face pode estar neutra, pode estar expressando algum tipo de emoção, pode estar relacionada ao desenvolvimento de algum comportamento específico. Então, essas informações a gente entende que seriam extremamente importantes para o desenvolvimento das habilidades sociais do bebê. Aí aqui é só um videozinho, para vocês verem também, a gente tem aqui o bebezinho, o jatobá se aproxima, aí ele olha, então ele dá uma inspecionada na face, depois ele continua fazendo o que ele está fazendo, mas naquele momento ele obtém informações que podem ser críticas. Então, algumas perguntas que surgem. Será que há diferenças individuais em termos a essas possibilidades, a essas oportunidades de acesso visual à face? Quais são os estímulos mais frequentes? Será que são juvenis, adultos, fêmeas, machos, né, aparentados, não aparentados? Será que está relacionado com lip smacking, que já são, né, os primeiros resultados que a gente tem? E como que, então, essas oportunidades vão afetar o desenvolvimento? E, por último, mas não menos importante, a gente tem esse braço olhando para o temperamento, partindo do referencial teórico de reatividade emocional. Então, sabendo que os macacos eles vão estar envolvidos, vão se envolver em diferentes tipos de atividades, em diferentes tipos de comportamentos, diferentes tipos de interação social. Então, por exemplo, aqui, né, no caso, uma brincadeira, e aí tem um adulto envolvido, os outros filhotes, de repente acontece alguma coisa e todo mundo foge, aí depois eles começam a descer. Então, ali está tendo uma regulação, né? Tanto social quanto emocional. Ou nesse outro exemplo aqui, então, acontece ali alguma coisa potencialmente ameaçadora e essa fêmea responde a isso de uma forma, né, apresentando displays de ameaça. Então, que isso tudo também bastante diferente de uma outra situação. E isso são situações que vão acontecendo naturalmente ao longo do dia e dos dias da vida desses macacos. E aí, perguntas que surgem. Será que a gente pode entender o temperamento de macacos prego
por dimensões de ativação positiva e negativa, então de reatividade emocional, levando em consideração contextos positivos e contextos negativos? Será que há diferenças, né, nessas características comportamentais entre diferentes períodos de desenvolvimento? Será que há diferenças individuais? E também como será que afeta as oportunidades de acesso visual e de lip smacking? Então, aí eu não vou entrar nessa discussão e depois eu falo para vocês se quiserem de metodologia. Mas é isso. Muito obrigada. E muito obrigada, Paty. Muito obrigada, Joaninha, Mari, Bea. Muito obrigada, Ledes.